enxergando bem, boa noite. O pessoal tá chegando. Boa noite, pessoal. Lucimar já vai entrar também. Aí a gente vai bater um papo aqui. A live sobre hoje, né? Hoje é o início de uma série de lives que eu tive ideia de fazer, que é sobre metodologias que podem ser aplicadas na educação domiciliar. Porque cada família costuma falar, compartilhar o seu método, né? Por exemplo, eu me inspiro no método clássico, então eu falo muito do método clássico. Só que a gente não pode esquecer que a liberdade educacional, a beleza dela é que você pode usar vários métodos, mesclar ou escolher somente um diferente do que eu sigo, por exemplo, né? Então eu convidei várias pessoas, né, para fazer essa série de lives. Vou abordar. A Lucimar já entrou, ela vai. Daqui a pouquinho eu vou te chamar, Lucimar. Então eu vou falar sobre método Montessori, Waldorf, estudos por princípios. A ideia é trazer assim o máximo de informações para aquelas famílias que querem começar a educação domiciliar em 2021 e elas possam conhecer esses métodos, tá? E eu vou começar uma live com uma pessoa muito especial, que é a Lucimar, que ela é mãe educadora de 5 crianças. Foi uma pessoa que me recebeu com muito carinho quando eu iniciei. A Lucimar é pedagoga, ela fez educação domiciliar com os filhos e montou uma escola. E hoje essa escola, pelo que eu sei, acho que tem crianças presenciais e ela auxilia as famílias educadoras, porque ela tem muita experiência nisso. Então, a gente vai ouvir ela, os métodos dela e a experiência que ela tem como mãe, como pedagoga, como dona de escola. Vamos lá. Lucimar, veja se você tem... Peraí que eu vou ver. Fazer uma transmissão, vou ver se eu te acho aqui. Convite. E aí a gente vai bater esse papo. Tá todo mundo ouvindo bem, me vendo bem? Dá o feedback do som aí, pessoal. Boa noite. Boa noite, tô me ouvindo direitinho? Tô sem fone. Não, tá ótimo o seu som. Perfeito. Tudo bem? Live. Não, seja bem-vinda. Quem sabe não vai ser a primeira de muitas. Você tem muito conhecimento, informação para agregar a essa modalidade. Lucimar, eu já fiz uma introdução, né, falando que você é mãe educadora, né, já tem filhos quase formados, né, que seu mais velho já é adolescente, o mais novo é bem pequeno, tem uma escadinha maravilhosa. E além de mãe educadora, você é pedagoga e também tem um projeto incrível que é a Arca, né? Eu conheço pessoalmente e sou uma grande admiradora do seu trabalho. Então, eu gostaria que você começasse se apresentando e manda brasa aí, que tá todo mundo querendo te ouvir. Ok. Bom, gente, boa noite. Primeiro, agradecer a Flávia pelo convite. Para mim, eu sempre recebo com muita alegria, né? Todas as vezes que eu posso falar daquilo que nós temos vivido, que é essa experiência com a educação domiciliar.
e a alegria de poder vivê-la, não viver assim de uma forma não sozinha, né, mas rodeada de muita gente, de muitas famílias que querem ideais parecidos com os nossos, né? Muito gratificante, uma alegria muito grande poder compartilhar, né? Como Flávia já disse, eu sou mãe de 5, né? Esdras tem 14, que é o mais velho, tem Estevão com 12, vem Ésia com 10, aí tem um de 7 e um de 4 anos. Então dá para ter filho em todas as etapas escolares. Sou esposa de Amarildo e toda essa história só é possível, né, por causa dele, especialmente, né, porque foi dele que partiu essa primeira intenção de educar os nossos filhos de uma forma diferente, né? E eu, como pedagoga, recebi isso meio que assim, ai meu Deus, como é que é essa história? Mas a gente foi encarando essa oportunidade, fomos assim vendo o quanto havia de aprendizado e o quanto era exatamente na medida para a nossa família, né? Essa possibilidade de educá-los no contexto. Então, é um prazer estar aqui, estou à disposição. Certo. E como Inclusive, que ele a está aqui do Arca... meu lado também, ó, está aqui acompanhando, Oi, tudo participando. bem? Boa noite a todos. É mais marido parceiro, né? É. É bom demais. E como que a Arca tem acompanhado as famílias educadoras? Fala do seu projeto metodológico, a gente quer conhecer. Então, assim, primeiro ponto é importante dizer que a Arca ela nasceu de uma forma bem orgânica, como eu costumo dizer, né? Nós estávamos envolvidos em fazer educação com nossos filhos, isso quando o nosso pequeno mais velho tinha 2 anos de idade. E na época não havia nada, né? Assim, eu, assim, como pedagoga, trabalhava em escola, mas assim, o que eu sabia sobre a educação domiciliar era que artistas estudavam em casa, que nos Estados Unidos tinha um movimento desse, mas era muito pouco. Então, nós começamos num momento onde não havia grandes informações sobre esse assunto aqui no Brasil, né? Então, nós começamos a praticar com os nossos filhos e eu, claro, né, como alguém da área de educação, comecei a me inteirar do assunto, a pesquisar e comecei, é claro, né, antes de tudo, a buscar uma direção de Deus, né? Porque eu creio, antes de tudo, que Ele tem um propósito com tudo isso, né? Na nossa vida, na vida dos nossos filhos, na vida das famílias. Então, eu comecei a buscar isso e fui buscando criar uma forma que viabilizasse fazer uma educação que fosse consistente, sabe? Porque uma coisa que eu, pelo menos, acredito é que em tudo que nós fazemos deve haver efetividade. Não é, a gente tem que saber o que está fazendo, para onde nós queremos ir. Então, foi de olho nessas duas premissas principais que nós buscamos encontrar uma solução para a gente no momento, né? Onde não havia tantas metodologias, então a gente começou a organizar isso, né? Que envolve um trabalho baseado, sim, né? Naquilo que queremos ser básico e fundamental para o aprendizado de qualquer pessoa. De português, que é matemática, né? Saber calcular bem, saber produzir esse texto com influência, mas também ter a oportunidade de desenvolver línguas, né? Porque a gente sabe que hoje isso é uma grande ferramenta, né? Do conhecimento e para abrir portas de conhecimento. Também poder desenvolver um conhecimento que fosse ligado às relações sociais, né? Porque a gente entende que a gente vive nesse planeta juntos, né? Então, nós queríamos uma educação que possibilitasse a eles desenvolver isso, né? Essas bases fundamentais. Nós costumamos dizer que na nossa família são 5 pilares que norteiam nossa rotina, nosso trabalho, né? E a gente busca passar isso também para as famílias, né? Compartilhar essa experiência com as famílias que nos procuram e que buscam ajuda conosco, né? Que é língua portuguesa, matemática, o estudo de língua, o educador, porque a gente entende que eles precisam adaptar, né, aquilo que eles produzem. A questão da educação socioemocional, que é saber lidar consigo e com os outros, né, no seu contexto diário, nas suas diversas relações. Então, basicamente, é isso aí. Então você tem um currículo bem diferente, personalizado. Interessante isso. E o material que as famílias que estudam com você, né, que são acompanhadas pela Arca, é você que produz? Como é que é? Então, esse material, ele foi nascendo, né, no nosso fazer, né? Porque, como eu disse, efetividade é uma palavra que me norteia. Por quê? Porque eu sou muito assim, eu vou
buscar a conhecer, pesquisar, ver a ideia, mas eu quero torná-la de alguma forma efetiva, né? E nessa busca de torná-lo efetivo, nós começamos de uma forma assim, onde eu construí muito material, muitas atividades, isso meus filhos eram menores, né? Então, na educação infantil, eu fui produzindo esse material. Depois, a gente foi fazendo uso de outros materiais didáticos, né? Agora, é importante dizer que, na minha compreensão de metodologia, a metodologia, ela não tem a ver diretamente com o recurso que eu utilizo. Porque, na metodologia, o que está em ênfase é, na verdade, o objetivo que eu quero alcançar. Então, muitas vezes eu posso usar a mesma metodologia que você, quer dizer, o mesmo material que você, mas eu tenho objetivos diferentes. Então, a minha metodologia vai interferir a partir disso. Então, o fato da gente utilizar, por exemplo, né, nós utilizávamos até o ano passado livros didáticos que utilizam nas escolas, porém a gente entende que eles não são plenos, né? O livro não é pleno, ele não tem tudo que uma criança precisa aprender. Então, ele funcionava para as famílias como uma base mesmo, onde eles iam ali ter alguma estrutura de como trabalhar, mas a gente preparava material que pudesse auxiliar e complementar esse material que vinha no livro didático, né? Inclusive porque a gente sabe que o próprio livro didático nem sempre traz a abordagem de uma forma que condiz com os nossos valores, com os nossos princípios. Então, é preciso ter esse olhar crítico quando utilizar. Porém, como a gente estava vivendo a educação domiciliar, um recurso, e é um recurso que a gente... livro didático, né, de capa a capa, sem nenhum critério, objetivo maior por trás. E quando eu estou falando de buscar formar que seja capaz, que seja protagonista, que seja capaz de pesquisar, encontrar suas informações. Então, hoje, isso é a cerne do trabalho da Arca, né? Que a gente busca ajudar as famílias a formar estudantes, né? Nós queremos que eles aprendam a estudar, que eles aprendam a aprender o que eles quiserem aprender. Utilizando o livro, utilizando o vídeo, utilizando os recursos que tem hoje, né? Que circulam socialmente. E baseado nisso... Sim, pode falar. Não, pode continuar. Pode continuar. Então, o que nós implementamos, né? A gente utiliza uma forma de organizar, uma rotina do que vai ser feito, mas a gente se apoia em colocar esse aluno atuante diante dessas situações, né? E o que isso... Hoje, o engraçado é que nós começamos a fazer isso, e às vezes participando de alguns fóruns de educação que circulam, né? Todo ano tem vários fóruns de educação, e eu sempre busco estar participando. Nós começamos a ouvir que em muitos lugares e que em muitas escolas queria se fazer, utilizar uma metodologia chamada metodologia ativa, que busca colocar esse sujeito, né, esse estudante para atuar e ser alguém que é protagonista. E a gente ria, né, quando eu com a Marisa nesses eventos, que na verdade a gente estava fazendo isso, mas não tinha um nome, né? Porque, na verdade, o que a gente busca o tempo inteiro, as famílias educadoras, é isso, é formar estudantes ativos, né? Que sejam autodidáticos, que sejam capazes de aprender por eles mesmos, mas que eles sejam provocados, né? Então, o nosso material, a gente sempre provoca eles, né? Provoca para pensar, provoca para responder, provoca para ir por eles mesmos. E quando acontecem as barreiras ou os não saberes, né, com que eles se deparam, aí você tem a mediação ou da família educadora ou de um tutor, que em alguns casos a gente tem os tutores que ajudam, né? Então, é basicamente dessa forma. Ah, entendi. E esse acompanhamento com a família, como é que é? É de escolha da família? Você que determina? Como é que tem sido isso? Você pode repetir a pergunta? O acompanhamento, ele é semanal, mensal? Como você tem acompanhado a família? Ou vai da família, da maturidade da família? Ok. Assim, nós entendemos que nós estamos lidando com pais educadores, né? Em sua grande maioria, alguns assim, tem até alguns que têm alguma formação na área de educação, mas a grande maioria não. São pais com formações bem diversificadas. Então, esses pais chegam para nós querendo assim, uma ajuda do que fazer, porque, na verdade, existe uma pergunta quando você se propõe educar alguém. Primeiro, o que eu vou fazer, né?
como é que eu vou, que conteúdos, que conhecimento é que eu quero estar trazendo? Então, eles chegam com essa pergunta. Também, muito assim, eu sei o que eu quero fazer, mas agora como fazer? Como saber que, de fato, está acontecendo o desenvolvimento e que meu filho está caminhando de uma forma natural e satisfatória, né, para o aprendizado normal, que a gente sabe que uma criança é capaz de ter. Então, as famílias chegam buscando orientação. Então, nossa orientação ela é produzida para esse tipo de pai. Um pai que vai pegar um material, uma rotina, né, organizada para ele atuar com os filhos, e a gente vai estar assim, ó, vamos trabalhar determinados blocos de aprendizado, ou de dificuldades que nós estamos naquele momento focando, e a orientação é que você comece desse ponto, que você busque aquele vídeo, que você busque aquele tipo de recurso a mais para que essa aprendizagem vá acontecendo. Então, a gente conversa nesse material, né, que é o material escrito, com esses pais para que eles consigam ser um mediador na aprendizagem do filho. Além do que, a gente já tem um grande número de estudantes que eles mesmos pegam esse material e eles desenvolvem o seu próprio estudo. Obviamente que existe aqui as diferenças, né? Então, por exemplo, quando tem uma criança, um estudante que apresenta uma necessidade específica, a gente vai fazer para ele um trabalho específico para aquela necessidade dele. Mas a gente também sabe que existe uma média, né? Às vezes, em uma determinada idade, eles estão aptos a aprender determinados conteúdos, né? Então, a gente vai trabalhar a partir disso, né? Ah, então você, além você estruturar um currículo com a família, você estrutura um planejamento, né? Uma rotina. Né? Porque Exato, eu percebo assim, a pergunta mais recorrente, né? O que ensinar? Sim. Mas o que eu vou ensinar? Então, a maioria dos pais, porque não tem esse conhecimento prévio do que cada criança tem que aprender em cada idade. Isso é normal, todo mundo que inicia na educação domiciliar. E, além disso, o planejamento. Então, você trabalha com essas duas coisas. O conteúdo... Exatamente. Então, isso. Observe que você tem uma família que deseja fazer educação domiciliar, mas ela não é da área de educação, então ela não sabe exatamente, né, o que é possível. Agora, volto a dizer e enfatizar isso. A gente entende que esse material estruturado é uma base. Eu costumo dizer que isso é feijão com arroz. Todo sujeito precisa saber ler, escrever bem, precisa saber calcular. Isso é uma habilidade que a gente nasce e que a gente precisa desenvolvê-la, né? Então, todo o trabalho é voltado para isso. Mas a gente sabe que a educação não é só esse conjunto de instruções que visam isso. Então, vale dizer que dentro desse nosso trabalho com as famílias, a gente busca deixar muito claro que a educação ela vai além disso. Então, esse modelo traz para as famílias uma base e dá espaço para que elas possam implementar. Por exemplo, na minha casa, eu tenho 5 filhos, né? Então, o de 14 anos, ele ama a música, ele gosta de línguas. Então, ele sabe o que ele tem que fazer todos os dias. Ele senta efetivamente e ele estuda o currículo, que é o currículo para uma criança de 14 anos. Então, ele estuda português, ele estuda matemática. Depois, ele gosta muito de música de instrumento, ele vai estudar o instrumento dele, ele vai estudar o curso de línguas dele, né? Ele vai desenvolver já um outro, é muito ligado à tecnologia, então ele separa um tempo diário para ele desenvolver esse tipo de habilidade. Então, assim, a gente entende que esse assim, e obviamente que no estudo da música, e no estudo da língua, e no estudo da tecnologia, ele vai fazer uso do conhecimento que ele aprende de português e matemática, porque no final das contas, um bom leitor e um bom escritor vai adiante, né? Não, eu achei simplesmente perfeito, porque você tá dando o essencial, né? E isso estruturado é maravilhoso. E aí a família, ela pode personalizar o além, né? Porque tem famílias realmente que são muito tecnológicas, tem famílias que são muito natureba, tem famílias diversas, tem família que é muito envolvida com a arte. E eu acho que interessante que os filhos possam aprender as habilidades dos pais. Né? Então, tem famílias de pais músicos. Tem criança que com 3, 4 anos já está tocando instrumento. Então, se você realmente estrutura o português e a matemática e dá a liberdade para a família também compor. Então, se você está dando uma estrutura, vamos dizer, escolar, uma segurança,
mas também está vindo, Sim. entrando com a liberdade, né, de que a família componha o resto. Eu achei muito interessante. Lucimar, uma E pergunta que ela... Flávia, só para complementar essa linha de raciocínio, que a gente entende assim, que há uma pluralidade, né, de Uhum. famílias, né? Cada família tem seus propósitos, seus objetivos. E o que a gente tem que olhar é muito assim, o que eu vou fazer nessa educação em casa tem que estar linkado com esse meu objetivo final, né? Então, por exemplo, se eu sou uma família do campo, que meu projeto de vida é no futuro, de repente, ir para uma cidade, num campo, então, a minha educação domiciliar pode caminhar em torno disso e as minhas habilidades, o que eu faço de extra, né? Mas Uhum. se eu vivo em outro ambiente, né? Eu costumo dizer, por exemplo, assim, se eu fosse morar nos Estados Unidos, com certeza eu faria um currículo todo diferente, mas isso não é um plano hoje na minha vida, né? Tudo está estruturado para eu continuar morando no Brasil. É no Brasil que o meu filho vai ter um emprego, é no Brasil que eu imagino, né? Obviamente a gente entende que a vida não é uma reta, mas assim, a gente tem que ter essas projeções sim, né? Para a gente poder pautar nossas ações diárias, porque como eu falei, se a gente não faz isso, a gente não se torna efetivo, a gente fica assim, buscando fazer coisas e às vezes sem um propósito mesmo definido, né? Então, por exemplo, eu busco dentro disso entender que meu filho, ele precisa ter oportunidades. Se ele desejar ser médico, eu tenho que ter provido a ele, como mãe, as condições necessárias, o básico necessário. Vai depender dele, da escolha dele. Eu pensava muito assim, sabe? Quando eu tive filho, eu falei, não, eu não quero no futuro olhar e falar assim, poxa, como eu resolvi fazer uma educação assim, sem tanta efetividade, então agora meu filho não tem condições de fazer tal profissão, porque ele ficou com lacunas lá atrás e agora não dá tempo de correr atrás, arrumar a casa rapidamente e me sentir como mãe, assim, tendo feito, causado algo que não produtivo na vida dele, né? Então, eu acredito que, como pais educadores, a gente tem que pensar muito nisso. Eu não posso, porque eu tenho uma ideia, né? Ou, às vezes, porque eu estou muito aferrada a uma ideia, eu não pensar que ele é um sujeito livre. Mas eu sou mãe, tenho que prover para ele oportunidades. Então, é por isso que, como eu falei, aqui em casa a gente foca nessa questão, né? Do currículo básico, que é assim, ó, meu filho, português, todo mundo que sabe, depois consegue as outras coisas, né? Matemática, uma língua, a formação socioemocional e desenvolver suas habilidades, porque a gente não sabe qual delas você vai realmente fazer uso se você vai descobrir outras lá na frente. Mas se você tem o básico, você tem como partir, né? Para as viagens que você quiser trilhar. Né? Então, basicamente é isso. Perfeito. E você tem auxiliado famílias de longe de você? Porque eu tenho certeza que pessoas Sim, vão vir me perguntar. Então já deixa um recado aí, porque assim, justamente, porque como a educação é domiciliar, né? Você pode, a internet é maravilhosa, você pode estar auxiliando famílias longes, né? Porque tem muita exato. gente que tem dificuldade, né? De estruturar, planejar. Eu já vi o seu planejamento naquela palestra Sim, lá do. Ai, meu Deus, que é do Edu Bahia. E realmente é um sim, planejamento efetivo, né? Que mostra qualidade e resultado. Então, fala sim. aí, porque eu acho que vale a pena as famílias conversarem, conhecerem você, né? E Ok. deixa seu endereço aí, o Instagram, né? Pode falar. Certo, olha só, nós temos ajudado famílias tanto de Lauro de Freitas, né? Porque nós estamos em Lauro de Freitas, moramos aqui, nosso trabalho, nossa instituição é sediada aqui em Lauro de Freitas, mas a gente atende família de Salvador, famílias do interior do estado da Bahia, famílias de outros estados do Brasil. As pessoas chegam aqui porque uma vai falando, né, para outra e chegam aqui, né? Então, nós temos podido ajudar. E, assim, a alegria nossa é ver que, de fato, há uma ajuda efetiva. Eu volto a dizer, porque eu acho que essa é a palavra, assim, que para mim norteia muita coisa, né? A gente vê uma ajuda efetiva. A gente vê, eu tenho crianças que eu acompanho desde a alfabetização. E hoje você vê chegando no Fundamental 2, né, com todo o domínio da língua e da escrita, com toda a capacidade de se expressar, com uma leitura fluente. Então, tudo isso nos anima muito, né? E sem se falar que dentro de casa também eu vejo isso com os meus filhos, né? Então, a gente tem, sim,
organizamos uma sistemática que ajuda as famílias, mesmo que essas famílias estejam distantes. E hoje, nós, assim, esse ano, nós ainda utilizamos o material da Editora Moderna, como eu falei, mas algumas preocupações já vinham, né? E eu tinha algumas inquietações em relação a esse material e comecei a buscar um outro, né? E ano que vem nós vamos estar utilizando o material da Rede Cristã de Educação, que é um material assim que muito assim casou com a nossa proposta, porque ele, além de ser neutro nas questões que a gente sabe que são polêmicas hoje na sociedade, especialmente para um lar cristão, então ele tem um posicionamento neutro, porém ele busca trabalhar as competências mesmo, né? As habilidades de leitura, de escrita, de matemática, tem uma organização bem legal, então esse material veio a calhar muito na nossa metodologia, né? Na forma como a gente organiza o trabalho. E aí, além de tudo, tem o material que é um material complementar, que vem junto com esse material, que trabalha a formação cristã. Então, princípios, valores, sem ser confessional, mas assim, buscando entender, trabalhar esses princípios na vida desses seres que estão em formação, né? Porque são crianças da educação infantil até o ensino médio, né? Ano que vem a gente está com um projeto para iniciar um ensino médio, porque o meu filho estará indo para o ensino médio ano que vem, né? Então, a gente já está buscando organizar também essa rotina de estudo e esse trabalho para eles ano que vem. Certo. Então, se for, por exemplo, vou fazer uma pergunta até pessoal. Matemática, se eu procurar você para você montar um currículo de matemática, para me acompanhar só na matemática, pode? Você faz isso ou não? Tem que ser todo um trabalho inteiro. Como é que é? Porque, assim, nós temos... Tem pais que são historiadores, e aí eles são bons em português e matemática. Português e história, mas ele tem dificuldade em matemática. A gente pode fazer isso, nos Estados Unidos tem isso, né? Eu sei. Hoje nós temos um público que nos procurou mais porque queria um currículo amplo. Então, a gente até então temos utilizado com as famílias esse currículo mais amplo, né? Então, assim, eu não tenho ainda estruturado e formatado. No passado, lá no início, né, eu já fiz isso, né? Então, depois, se a família tiver interesse, a gente pode conversar e ver a viabilidade disso. Mas, no momento, não. Aliás, se eu não me engano, tem 2 famílias que fazem um currículo, mas não é só matemática, faz algumas coisas com a gente, usa outras coisas. Mas, enfim, eu posso conversar pessoalmente com a família e a gente vê a viabilidade. Porque às vezes é isso, né? Você tem dificuldade em uma matéria, mas não tem em outras. Às vezes você quer química e física, porque assusta muita gente, né? Tem um contingente muito grande de crianças de 12 a 14, 15 anos de pais que nunca fizeram, mas vão iniciar. Então, exato. Aí as mães falam, não, mas eu dou conta de história, eu dou conta de geografia, eu dou conta da linguagem, mas física e química descabela toda mãe. Parece que é meio comum. Não são raras, né? As que não assustam. Então às vezes, pensem nisso, né? Uma possibilidade de você... Como eu disse, na verdade, não, é uma coisa que não surgiu ainda pra gente, né? As famílias que vieram queriam esse currículo pleno. Mas uma coisa que a gente também busca é ajudar os pais a compreender, e especialmente os estudantes, né? No início, quando eles chegam, alguns têm dificuldade, porque a gente não trabalha com modelo aula, né? Foi engraçado que nessa pandemia algumas famílias nos procuraram, porque viram que estava dando certo fazer ensino em casa ou que não estava dando certo daquele jeito, né? Porque a maioria das escolas passaram a fazer aula, só que agora era assistindo uma tela, né? Só que a educação domiciliar não é isso, não é você sentar e ficar assistindo aula, é você ser aquele que vai estudar, que vai se deparar com suas dúvidas, que vai buscar ajuda de um tutor, que pode ser seu pai, sua mãe, ou pode ser outra pessoa. Então, na nossa metodologia, o tempo inteiro, a aula ela não está no primeiro plano. Então, mesmo quando tem a tutoria, ela não é esquematizada de uma forma para aquela, como se fosse uma aula particular daquele assunto. Ela é estruturada para que esse sujeito se depare com suas dúvidas, estude, tire, que hoje as escolas chamam isso de modelo de aula invertida, né? Que primeiro você estuda, primeiro você se depara com as dúvidas, depois você vai para o professor tirar e resolver seus problemas, né? Então, a gente já faz isso há bastante tempo, porque a ideia é que ele entenda que é ele que vai buscar essa construção, entendeu? Então, Perfeito, Lucimar, porque é justamente isso, né? Porque então, eu tenho sentido isso.
a matemática está Sim, caminhando eu já não estou mais conseguindo, né? E aí eu falo, meu Deus, e sim. agora? Eu me pergunto, né? E Dando agora? meu depoimento pessoal, né? Eu sou pedagoga, minha formação é pedagogia, enfim. Então, quando chegam determinados assuntos, meu filho está no nono ano, obviamente que eu não me lembro mais de trigonometria, para onde vai, os assuntos que eles estão dando. Então, o que, que eu faço como mãe? Eu supervisiono, mas ele tem toda a autonomia. Ele senta, sabe o que tem que fazer, vai estudar. Mãe, essa questão aqui eu não estou entendendo. Aí eu digo, olha, anota e você conversa com o tutor. Quando chega na tutoria, esse tutor vai tirar a dúvida dele. Ó, oh, tentei esse problema aqui, não resolvi, não sei onde está a dificuldade, né? Então, o trabalho é outro, não é ele chegar a assistir a aula. Aí, se for necessário, por exemplo, como eu já apresentei a dúvida, pode ser que ele precise de uma aula sobre aquele assunto, para que ele entenda como é que faz, como é que é o procedimento. Pode ser que basta que ele dê uma instrução simples, né? Então, a gente trabalha dessa forma. Então, foi muito tranquilo o Fundamental 2, nas questões que eu não domino, assim, que eu já tirei. Eu disse, meu filho, se eu for estudar, eu vou gastar tanto tempo me lembrando que é melhor você falar com o seu tutor. Então, assim, funcionou super bem. E ainda com os menores, né? Eu tenho um do sexto ano que é a mesma coisa. Aí eu pego, às vezes eu pego a atividade dele e falo assim, olha, eu sei que esse problema está errado, a sua resposta, porque não faz sentido o que você respondeu. Leia de novo. Não conseguiu, fale com o seu tutor. Algumas vezes, quando eu sei, eu vou lá e ajudo ele a pensar, né? Então, é sempre esse movimento. É ele, estudante, as suas dúvidas, os seus questionamentos, e aquela pessoa que vem, que pode ser o pai, pode ser a mãe, né, se ela domina, ou pode ser o tutor que a gente organiza na rotina para que eles tenham tutorias semanais, né? Especialmente com essas disciplinas de matemática, português também, né? Porque tem alguns que têm dificuldade mesmo com a língua, a nossa língua tem as suas complicações. Então, tem tutoria semanal de português, matemática. No ensino médio, terá das outras disciplinas, né? Química, física, enfim. Inglês também, temos um tutor de inglês. Então, eles estudam inglês, mas tem um tutor com que eles têm conversação, interagem com outros, né? Enfim. Então, mas a mãe que entrar, que fizer com você, por exemplo, uma mãe que falou, vai começar a tutoria com você, pegar todo o planejamento, tudo certinho. Se ela precisar desse tutor, você tem como mediar para ela. Né? Porque às vezes a dificuldade é conhecer um professor, já um está profissional. dentro do programa, dentro da nossa rotina de trabalho, tem o dia que ele tem encontro com a tutoria. Já é programado. Essa tutoria é feita na parte do Fundamental 2, né? No Fundamental 1 a gente não tem isso porque normalmente, né, ou a mãe resolve ou a gente é acionado, né? Se é uma dificuldade com o menino de quinto ano, manda uma mensagem, aí a gente vai e marca uma forma de conversar com ela. Então não precisa ter uma tutoria tão programada. Mas a partir do Fundamental 2, eles têm tutorias semanais. Então, por exemplo, meu filho do sexto ano, toda terça-feira, 2 horas da tarde, ele tem tutoria de matemática. Se ele não tiver dúvida naquele dia, o professor vai lançar um desafio, vai colocar lá uma problematização para ver se de fato ele entendeu, né? E português é a mesma coisa. Então, dentro do pacote, né, do serviço, já está incluso essas tutorias a partir do Fundamental 2. Ah, que maravilha, bom saber, tá vendo? Gente, deixa eu só responder uma pergunta aqui, que uma pessoa falou, eu achei que era sobre metodologias. E sim, mas eu não vou falar todas as metodologias numa live só, porque seria impossível, né? Eu estou falando da metodologia da Arca, né? Que a Lucimar construiu a partir da família dela, e a partir da família dela ela começou a oferecer o serviço para outras famílias. Tá? Então, hoje é a metodologia da Arca, depois vai ter a próxima vai ser Charlotte Mason, depois vai ter Educação por Princípios, enfim, é uma sequência de lives, tá? Porque metodologias são complexas e cada uma tem seus princípios e sua forma de aplicação, né? Que é isso que a gente está discutindo aí. Olha lá, estamos há 5 anos na Arca e amamos. Olha, eu conheço várias pessoas que estudam na Arca e nunca vi ninguém reclamar. Todo mundo ama. Justamente porque é uma família, exatamente. É o que vocês têm construído aí na Arca, né? Realmente é uma família com princípios, né? Valores e efetividade. Eu acho interessante que você consegue mostrar para a mãe organização, Lucimar. As pessoas têm muito medo, né? Mas se eu não der conta? E eu percebi lá no Edu Bahia isso, que você traz
você deixa a mãe segura nessa questão de organização, de planejamento, de chegar à meta, né? Então, para os pais que querem começar, né, e tem medo, e eu acho que o seu trabalho é essencial, né? Porque eu não tive tanta dificuldade nesse ponto, mas é uma característica minha, né? Mas eu tenho certeza que tem mães que têm dificuldade. E me fala sobre o processo de alfabetização, como vocês trabalham. É a grande questão, né? É engraçado que outro dia me perguntaram, mas como é o nome do método de alfabetização da Arca, né? E eu não gosto muito de dar nomes, não, porque eu acho que nome às vezes rotula, e às vezes rotula levando em conta, às vezes, um aspecto de uma coisa que é tão bela, que é tão ampla, né? Então eu não gosto de dar nomes. Mas eu costumo dizer que eu entendo, né? Eu fui alfabetizadora tanto de crianças ao longo de anos de formação, quanto de adultos também. Alfabetizei jovens adultos no programa do SESI durante um tempo. Então, eu fui aprendendo na prática mesmo que o método que dá certo é aquele que atende tudo que envolve a língua em si. Porque quando você está alfabetizando, você está ajudando uma pessoa a se apropriar de um conhecimento que alguém construiu antes dela e que ela chegou e encontrou pronto. Só que esse conhecimento é feito de vários âmbitos, vamos dizer assim, né? Porque quando eu estou falando de alfabetizar, eu estou falando de ensinar a pessoa que existe um tal de um código chamado alfabeto, que tem 26 letras, mas que não adianta só você saber o nome delas, porque cada uma delas tem um som. Aí eu já vou entrar na área da fonética, né? Da fonoaudiologia, de como pronuncia esses sons. E depois você precisa aprender a escrever isso, né? Que também vai lidar com a habilidade motora, com a sua coordenação fina, vai lidar com a sua memória. Depois você junta tudo isso e vai construindo palavras, mas que nem sempre a palavra é plena em si de sentido. Eu preciso entender, às vezes, o contexto que está por trás daquela palavra, para que eu possa, então, dar sentido para ela. Então, eu tenho que entender de texto, de produção textual, de marcas textuais. Então, assim, falar da alfabetização dizendo que ela é isso ou aquilo é reduzi-la, tá entendendo? Então, eu costumo dizer que nós utilizamos o nosso método, a gente contempla e nas etapas tudo aquilo que é necessário. Então, a criança começa aprendendo o alfabeto, ela começa aprendendo que tem os sons. Aí tem os que falam assim, mas é preciso o som primeiro porque ela vai lidar com o som. Sim, mas o som existe para representar um símbolo gráfico, né? Então, as coisas são juntas, elas não são separadas, né? Então, a gente vai buscando trazer esse conhecimento dessa forma e vai fazendo com que ela entenda que tudo isso tem sentido, tudo isso tem uma função social. Por exemplo, a gente tem um projeto aqui na Arca chamado Arca Literária. Os meninos, as crianças escolhem um tema e escrevem um livro mesmo, um livro, né? Com capa, com ilustração, e esse livro passa por uma editoração e depois ele é impresso mesmo. Agora pensa uma criança de 3 anos escrevendo um livro, parece impossível, mas não é, ela pode sim produzir um texto. De que forma? Eu posso ser o escriba dela, porque ela ainda não domina essa escrita, mas ela pode entender, e à medida que ela vai escrevendo, ela vai entendendo que quando eu quis falar que a bola pulou, teve o B de bola, não é? Então você vai fazendo as coisas de forma casada. E, ao mesmo tempo, você vai fazendo com que ela entenda que esses sons precisam ser relacionados a esses símbolos para fazer sentido, né? Então, é assim que a gente trabalha, né? Falei muita coisa, mas é porque hoje em dia, assim, é uma coisa até que eu costumo dizer, gente, às vezes eu fico... porque, por exemplo, o que tem acontecido? Às vezes as pessoas estão voltando a pegar uma coisa só, um aspecto só da língua, e dizendo, não, o método que funciona é esse, porque ele trabalha com tal pressuposto. Sim, gente, mas não é só isso. Se você pegar uma criança e só focar nisso, às vezes você vai gerar um problema de aprendizado, como eu já peguei, por exemplo, né? Uma criança que aprendeu com uma forma mais fônica, né? Só os sons, e ela chegou para mim, ela já estava com muito desejo de ler a Bíblia, ela tinha 5 anos na época, e aí ela queria muito ler, mas só que ela, quando ia ler, ela reproduzia os sons. Então ela não conseguia ler uma palavra como garagem, porque ela ficava g, 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 e não conseguia entender que ela tinha que juntar esse som. E quando eu junto o G com A, forma o G, já não é mais o G. Entendeu? Então eu tive que fazer um trabalho com ela, assim, em 2 meses ela conseguiu sair desse ponto e realizou o objetivo dela, né? Que era chegar em dezembro lendo a Bíblia, né? Então é por isso que tem que ter cuidado com isso.
Na verdade, E além de tudo, você que trabalha alfabetizando, auxiliando várias, você acaba pegando uma experiência maior, né? Nos seus anos sim, de pedagoga. Né? A mãe, ela sim, tem dois, três, quatro, cinco filhos, mas cada um, às vezes, tem três de um jeito, dois de outro, e cada um alfabetiza de uma forma. Né? Eu, por sim. exemplo, eu utilizei o fônico, mais método da boquinha e o método silábico, porque eu fui alfabetizada no Sim. silábico, sabia, né? Então eu misturei os três e criei o meu método. Eu não fiquei presa num só, né? Eu também No não, eu final das gosto. contas, você trabalhou com todos os aspectos da língua, que é a parte fônica, que é a parte escrita, entendeu? Então, tudo isso faz sentido no conjunto. Além do que, cada sujeito é um, né? Então, às vezes, tem situações que você passar um tempo no fônico vai dar uma resposta boa para aquela criança, né? Mas, às vezes, para uma criança, você ficar ali no fônico, você vai gerar uma outra dificuldade, né? Então é por isso que tem que buscar esse equilíbrio, né? Porque a língua ela é maior do que só uma coisa ou outra coisa, né? Exatamente. Me perguntaram aqui a partir de que idade vocês orientam a pré-alfabetização e a alfabetização? Como que você entende Hoje a isso? gente já tem crianças de 3 anos conosco, né? São poucas ainda, mas assim, como tudo acontece meio orgânico, eu tinha uma filha de 3 anos, comecei então a organizar, porque o que eu já tinha feito para os outros já estava lá no passado. Aí comecei a reformular algumas coisas e algumas famílias hoje já utilizam, né? A partir de 3 anos o nosso material. Mas o normal é a partir de 4 anos, que é quando chega essa fase mesmo, né? Que começa a preocupação, né? De alfabetizar, de ensinar essa leitura, o quanto mais cedo, outros acham que tem que ser um pouco mais tarde, mas enfim. Mas aí todo mundo começa a se preocupar a partir dos 4 anos. Mesmo que você não trabalhe diretamente, você tem atividades psicomotoras que envolvem a linguagem, né? Você está Exato. trabalhando a psicomotricidade e não porque introduzir ali conceitos da linguagem que vai amadurecendo a criança para ela lá na frente, né? Eu acho que a pressa que é inimiga. Não adianta. A Exatamente, pressa, exato. A ela vai ser sempre hiperatividade no inimiga da começo, como eu disse, educação. quando chega uma criança assim de 3 anos, eu costumo perguntar: ela está interessada nisso, né? Porque às vezes é um desejo, uma preocupação muito da mãe, né? Ou um medo de deixar a criança para trás. Mas o ponto de partida é você perceber o quanto ela está interessada nesse mundo da leitura, da escrita, para você começar esse trabalho. Porque às vezes você vai tentar, mas não vai surtir efeito, porque ela não está ainda aberta, né, para receber. Então, normalmente, quando vem uma família dessa idade, com 3 anos, eu costumo ser muito criteriosa, assim, né? Buscando saber qual é de fato o interesse, quais são as suas expectativas mesmo, né? O que é que você está. Essa criança está pedindo isso ou você está querendo fazer isso por conta de uma pressa mesmo, né? É verdade. Tem que ver. A gente tem que. Você que trabalha com isso, você tem que lidar com a mãe, né? Porque educação tem muito isso, né? Principalmente a domiciliar. A gente tem que trabalhar muito a mãe nessa questão de ansiedade, expectativa versus realidade, né? Às vezes o que Ah, ela projetou, né? Porque a gente vê muito assim. Hoje, graças a Deus, eu fico feliz por isso, não é uma crítica. Tem muitas famílias se expondo, mostrando que dá certo, que é sim, possível, e isso é bom. Mas se você só ficar se projetando nas famílias e esquecer que a sua família é única, você isso. vai cair no erro, né? Então, na verdade, Exatamente. você se inspira nas outras pessoas, mas você tem que olhar para a sua e ver qual é a Ah, realidade. Eu, por exemplo, ninguém é exato. musical aqui. E eu não só sou musical, Sim, como eu tenho problema auditivo. Então não adianta eu querer sim, meus filhos sejam músicos, entende? Não é a minha realidade. exatamente. Então, assim, Exato. mesmo eles fazendo aula de música, é diferente a relação deles com a música do que uma família que é música. Né? Os Sim, próprios sim, professores de música falam isso. Por quê? Porque na sua sim. família não tem isso. Agora, minha família é muito literária. Então, meus filhos leem muito, mas já não é uma família Sim. musical. Agora, se eu ficasse nessa expectativa, né? Eu tô falando Ah, isso por quê? Porque, assim, tem família que é trilingüe. Aí as crianças falam 3 línguas, né? E aí você vai ficar lá, eu não falo nada. Aí eu vou ficar, mas eu queria que meu filho falasse. Gente, olhem para a sua família
e olhem para o modelo que Exatamente. você quer chegar, principalmente nós cristãos. É Exatamente. Cristo, Olhar, é Cristo, então então, assim, a sua realidade, você tem que, eu vi isso de Lisandra, a gente tem que entender, principalmente na educação domiciliar, que cada um tem um propósito, e a gente tem que levar os nossos filhos a cumprirem o propósito da vida deles. Acho que é o mais importante exatamente, isso, não é? E eu tenho certeza que, exatamente, eu sei que, Lucimar, que você trabalha justamente com isso, né? Com propósito de vida. exatamente, Porque eu te conheço exatamente. e eu sei que. É isso é que dá sentido, né? É a gente entender que Deus nos deu uma família. É por isso que eu digo assim, eu não faria nada diferente, né? Porque de fato nossa vida mudou muito. Mas eu não faria nada diferente até aqui, porque eu sei que está no nosso propósito e no nosso propósito de família tudo isso. Então, como você mesmo falou, o objetivo que eu tenho, olhando para a minha família, que vai me nortear e até me ajudar a fazer escolhas, porque quando eu comecei não tinha tantas opções, né? Hoje a gente tem muita opção. Mas se eu não fizer uma escolha, entendendo que não é certo ou errado A e B, mas eu tenho que escolher o que é melhor para minha casa, para minha filha, para os nossos objetivos como família, né? Então isso não pode se perder de modo nenhum. E assim, eu até digo assim, que é um modo que a vitrine é tão aberta, né? Que a gente às vezes fica na dúvida, igual o sapato. Que sapato eu compro? Que tipo de homeschool eu sigo? Não pode, porque o sapato não promete o futuro de ninguém. Mas a decisão do que eu faço como mãe educadora pode sim comprometer ou não, né? Então eu preciso ter isso com muita clareza, né? Qual o objetivo? Minha família é assim, o outro não. Tem famílias que conseguem viver uma rotina com mais liberdade, não é o meu caso, eu tenho 5, eu gosto das coisas no seu. Eu gosto da efetividade, né? Então eu preciso ter uma outra forma de organizar minha rotina. Não dá para ficar, hoje eu consegui, amanhã eu não fiz diferente, não. Eu não funciono assim, a minha casa não funcionaria bem assim, né? Então é importante tudo isso estar com muita clareza, né? Na tomada da decisão, tendo em vista que a gente está falando até pensando nisso, né? Que provavelmente há famílias que pensarão nessa educação domiciliar como uma opção para o ano que vem, considerando que viveram, né? Meio que é engraçado que a gente tem conversado com famílias, descobrindo que estão gostando, que foi ótimo, que a pandemia trouxe isso como uma grande oportunidade, né? E que bom que hoje tem opções, né? Pode se escolher e tem várias opções do que fazer. Não, justamente, eu fico. É isso que a ideia das lives é isso, porque quando você começou não tinha nem metodologias, não tinha nada, né? Só tinha mato, vamos dizer assim. Então, assim, hoje a gente já tem diversas famílias que seguem currículos diferentes, inspirando outra. Então, justamente a ideia é isso, olha, você que quer começar em 2021, você pode começar pelo método da Arca, né? Inclusive com ajuda, com a sua ajuda. Ah, não, você quer fazer educação clássica? Pode fazer. Você pode fazer o Charlotte Mason, você pode fazer. Então, é trazer essa gama de conhecimento e as pessoas poderem tomar as próprias decisões, não é? Lucimar, vamos caminhando para o final. Eu gostaria que você deixasse aí um recado para as famílias e do seu Instagram, não sei qual você tem site, como é que você trabalha, porque eu acredito, né, que através dessa live, quem não viu agora, pode entrar em contato com você. E, inclusive, Sim. eu quero depois falar só sobre matemática com você. e ver, né, deixar um recado para as famílias que querem conhecer o trabalho da Arca, né, que é um trabalho já de referência. Muita gente tá e gosta e elogia. Assim, vale dizer uma coisa que eu não pontuei, né, e que é importante dizer, que esse trabalho ele não se faz com a Arca. A Arca não é, digamos assim, ela não tem a solução unilateral. É um trabalho para ser feito com as famílias. O que nós fazemos é apoiar e dar o suporte. Muitas vezes o nosso suporte é ouvir, é ajudar você a definir, às vezes, né, se isso de fato cabe. Então, assim, esse trabalho só acontece porque existem famílias comprometidas, né? Então, é a base mesmo para que tudo aconteça. Comprometimento da família, a mudança de mente, muitas vezes, né, para uma família que já experimentou a escola, quando está saindo da escola, quando chega aqui, eu falo, gente, é uma mudança de mente. Você vai ter que mudar a sua mente e o seu filho também. Ele vai ter que aprender que agora é ele que tem que aprender a gerir sua aprendizagem, que tem que aprender a ter dúvida,
que tem que buscar ajuda, que tem que sentar e ter autonomia para sentar, desenvolver seus estudos, que tem que desenvolver a pesquisa. Eu também esqueci de falar desse ponto importante, né? Além desse trabalho com material didático, a gente trabalha muito com projeto. Todo ano a gente tem um projeto que a gente desenvolve, na verdade, 3 projetos ao longo do ano, e esse projeto sempre gera um produto que tem a ver, muitas vezes, com a produção mesmo de um conteúdo. Ou vídeo, ou um texto, ou livro, né? Como agora a gente, nesse último agora eles estão produzindo livro. O anterior eles produziram vídeos, né? Tem um canal no YouTube, tá lá os vídeos deles, falando do que eles aprenderam. Obviamente que tem criança de 4 anos a 14 anos e cada um no seu devido nível, né? Falando do assunto que estudou. Então, é algo assim que só acontece porque existem famílias comprometidas, né? Então, não adianta ter uma sistemática, um caminho, né? E você esperar que isso vá, assim, acontecer do nada, não. Eu preciso que tenha famílias comprometidas, comprometidas com rotina, com a ideia de que a efetividade se faz passo a passo. Muitas vezes a gente vê aquela coisa assim, não, lá na frente eu vejo como faz, mas às vezes não vai ser tão efetivo, ou eu vou ter que correr muito lá na frente, né? Então a gente entende que essa família é onde tudo acontece, porque é na casa dessa família, é com essa criança, é ela que vai nos dizer como esse trabalho está respondendo às necessidades, às lacunas, né? Porque as pessoas são diferentes. Então, tá tendo lacuna nisso aqui. Como é que a gente resolve isso aqui? Matemática não está conseguindo, ele ainda está com dificuldade. Vamos fazer o que para resolver? E a gente senta, né? Hoje, graças a Deus, a Arca conta com pais educadores, que alguns da área de educação também fazem parte do nosso corpo, né? Ou pais que são administradores e que nos ajudam também, porque são pais que praticam essa educação. Então, a gente conta hoje com pessoas que nos ajudam, mas tudo isso só acontece realmente dentro de um lar comprometido, né? Claro. Enfim, eu desejo que eu desejo que Deus possa realmente orientar, né? Porque eu entendo que a educação domiciliar, não é eu que digo isso, todo mundo que pratica diz, é um estilo de vida, né? Então, sim, que as famílias que nos ouviram, que têm dúvidas, que possam ter assim a sabedoria de ponderar e fazer suas escolhas, mas sabendo que é uma mudança e um estilo de vida. A gente tem um site. Quem quiser saber mais informação, é só botar lá Escola Arca e vai aparecer o site. No site tem informação, contato, enfim, como falar com a gente. Tem o Instagram da Arca também, né? Que é Escola Arca. E, enfim, é a Escola Underline Arca. Então, também é tranquilo. Ótimo. Olha, eu amei a conversa, viu, Lucimar? Amei. Muito obrigada. Estou muito feliz, né? Feliz, e eu sei que as famílias que são acompanhadas por vocês só têm elogios. E esses projetos que vocês fazem são incríveis, né? Eu acompanhei o projeto e realmente é muito interessante. Há aprendizado e há troca. E há muito amor na Arca. Isso daí eu sinto quando eu encontro vocês. Né? Então, assim, muito obrigada por essa exposição e que Deus abençoe, né? Que 2021 Amém. As famílias possam entender, principalmente as cristãs, né? Que a gente tem um chamado Amém. E a importância que tem, né? Do resgate familiar com a educação domiciliar e o quanto as crianças ganham, né? Com a educação domiciliar. Amém. Tá certo? Um grande abraço, gente. E fique com Deus, Osmar. Muito obrigada, viu? E vai ficar gravado no IGTV. Aí quem quiser assistir depois ou compartilhar com outras famílias, vai ficar no meu IGTV. Ok. Tá, fica com Deus. Obrigada, viu, gente? Um abraço. Um abraço. Tchau. Tchau.